convidados aqui super especiais. A gente está fazendo essa live diretamente aqui de São Paulo, da sede da Dawn, aqui no auditório do prédio da Dawn. E a gente vai conversar sobre materiais, como eu estava dizendo, sobre materiais, sobre técnicas, sobre processos construtivos, soluções inteligentes, soluções mais sustentáveis, mais rentáveis, mais econômicas. Aqui no auditório, pelo que eu estou vendo aqui, tem um monte de especialistas no assunto, mas em casa, se você for arquiteto, engenheiro ou estiver construindo também, anota as perguntas, anota suas dúvidas, tem gente muito boa aqui do meu lado, só os feras da construção. E aí no final da live a gente vai abrir um espaço para perguntas, eu vou receber aqui no meu celular as perguntas que vocês fizerem daí e a gente vai responder aqui juntos, correto? Deixa eu apresentar minha turma aqui. Eu estou ao lado, vou apresentar primeiro o Guilherme Sartori, da MRV, que pelo jeito vai construir centenas de milhares de casas, né, pelo que você estava me contando, nos próximos anos, nos próximos meses. Conta um pouco da sua história, Guilherme. Hoje eu estou como diretor de produção na MRV Engenharia. Como o Maurício colocou, uma empresa bastante grande, a terceira maior do mundo. Ainda não atingimos centenas de milhares, mas é nosso objetivo. Sempre procurando levar moradia de qualidade para aqueles que têm como objetivo a primeira moradia, né? Esse é o mais importante. A gente tem um déficit habitacional no Brasil enorme e a MRV trabalha para reduzir esse déficit, né? Então, esse é o nosso objetivo e estamos atingindo ele. Acho que no final das contas você acabou tendo uma visão, assim, uma qualitativa gigante do que é o mercado, de quais são os verdadeiros problemas do mercado, de quais são as situações mais comuns que acontecem nesse pós-obra, nessa entrega, porque a gente está falando de números de habitação tipo gigantes, né? São gigantes e uma das questões que para nós é bastante complicada é a necessidade de você ter que atuar no país inteiro, atuar em 160 cidades diferentes, num país como o nosso, de dimensão continental, em que as variações térmicas do sul para o norte e nordeste são gigantescas, no centro-oeste extremamente seco e quente, no nordeste quente e úmido, no sul frio, você poder lidar com uma construção extremamente padronizada dentro do mesmo sistema construtivo, lidar com essas diferenças é um grande desafio realmente. Eu já saí completamente do script, não está nada programado isso, eu já vou te fazer uma pergunta já. Você acha que existe problemas regionais construtivos, já que a gente está falando de um país que tem uma dimensão tão grande, dá para a gente falar que tem patologias e problemas na construção por região mesmo, de nordeste diferente do sul, do centro? Nós, dentro do nosso sistema construtivo, a gente procura atacar isso, né, para que isso não aconteça. Então, realmente, a gente tem características regionais que fazem com que a gente modifique determinados produtos utilizados em determinadas regiões para evitar a patologia. Então, a gente trabalha muito com relação a isso. Então, a gente sabe que uma argamassa que muitas vezes é utilizada no centro-oeste não deve ter o mesmo quantidade de aditivos de retenção de água de uma argamassa utilizada no sul ou no norte e nordeste. Então, essas características a gente toma cuidado. Então, o próprio concreto utilizado nas nossas estruturas, ele tem traços diferentes que permitem que a gente consiga trabalhar nessas diferentes temperaturas, diferentes umidades de ambiente. Se tiver alguém assistindo a gente aí do outro lado, em outra região do país que não seja aqui do Sudeste, faça a sua pergunta. Estamos aqui com a pessoa certa para responder. Deixa eu apresentar para vocês agora o Felipe Farias, do Green Building Council Brasil, uma das maiores sumidades sobre sustentabilidade e construção sustentável no nosso país. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Maurício. Bom, o Green Building Council Brasil é uma organização presente em cerca de 80 países, onde nossa missão é acelerar a transformação da indústria da construção civil em direção à sustentabilidade.
Então, tratamos da questão eficiência energética, uso eficiente de água, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade ambiental interna nas edificações, a edificação e como ela se relaciona com o entorno, em termos de ganhos também para o meio urbano. E o tema construção sustentável, Brasil vem ganhando um certo protagonismo, maturidade, experiência, sendo que uma das formas que a gente usa para quantificar o crescimento desse movimento em diversos países é analisando o número de edificações que buscam os diferenciais de certificações de construções sustentáveis. A gente é meio recordista de certificação, né? De 170 países onde a certificação de maior renome está presente, o Brasil é o 4º país com o maior número de projetos, né? Então, isso mostrando, dependendo de como que você uma visão holística dentro do mercado da construção civil, a gente acaba tendo que essas edificações mais eficientes, com soluções mais eficientes ali, que tem com ela a questão da inovação, elas acabam despontando sempre com o melhor modelo de negócio, a melhor opção, por alinhar desenvolvimento econômico com mitigações de impactos, com redução de uso de recursos naturais e melhoria de qualidade de vida e bem-estar. É o que a gente faz. É bastante coisa, mas quando você fala de melhorar o modelo econômico, a gente está falando de construção mais econômica também. Uma pergunta que todo mundo me faz ainda é mais caro fazer uma construção sustentável? Eu sei de cor essa resposta, mas como eu estou aqui do lado do especialista no assunto, por favor, tira essa nossa dúvida. Acho que o maior desafio, o Green Building no Brasil tem 12 anos. Acho que o nosso maior desafio foi carregar no nome da organização a questão da sustentabilidade. Porque a maioria das pessoas, quando a gente escuta a palavra sustentabilidade, a gente linka automaticamente isso com responsabilidade social, ambiental. E às vezes a gente deixa de lado o aspecto dos ganhos econômicos. Na construção civil, é mais fácil que em outros setores comprovar retornos de ganhos econômicos, porque o ciclo é longo, né? Se a gente começa a discutir a avaliação de ciclo de vida, a gente vê que uma edificação ela dura por muito tempo, né? E às vezes o maior custo de uma edificação não é a construção, o maior custo é a operação, é a manutenção. Então dá margem para investimentos em eficiência, em fase de construção, porque se há acréscimos de custo, o payback é curto. No curto prazo. Mas nós temos casos de edificações de alta eficiência, depende de cada caso, né? Mas há casos de planta industrial construída e certificada em município vizinho a Maceió, não é nem a capital de Alagoas. O acréscimo de custo de construção foi de apenas 3%. O prédio residencial em Fortaleza, onde o acréscimo de custo foi de 2%. Há vários casos de edificações que atingem o mais alto nível de certificação, onde no mundo apenas 5% dos prédios certificados conquistaram, onde não houve acréscimo de custo de construção. Então, acho que o avanço do mercado em formas de conceituar projeto, tecnologias o BIM, né, Building Intelligent Modeling, formas de você conceituar projeto de forma integrada, permite avançar em eficiência ao menor custo. Eu vou te pedir um grande favor, tem um monte de gente assistindo a gente nessa live, pessoas completamente leigas, explica rapidamente para a gente o que significa ciclo de vida de um produto e payback. Bom, vamos pensar no ciclo de vida antes de entrar no produto de edificação, para a gente ver o retorno econômico da construção sustentável ou de soluções mais eficientes. Então, vamos imaginar que uma edificação ela vai durar, ou uma grande reforma, a gente vai fazer isso para durar no mínimo 50 anos. Sim, não? Todo mundo reforma para a vida toda. Para a vida toda. Então, vamos ver, em 50 anos, se a gente analisar o ciclo do custo dessa edificação em 50 anos, imagina um gráfico pizza. Então, 15% é custo de construção, 85% é custo de operação. Então, vai ser a conta de luz ou de água, eventuais modernizações que se fazem necessárias, manutenção, né? Diante disso, quando a gente fala em investir em eficiência, ou em tecnologias, inovações em fase de construção, onde o acréscimo, se há acréscimo de custo, vai ser de 1% a 6%, que seria razoável, você tem um payback no curto prazo, porque você tem a questão da operação menos custosa.
Mas há também situações onde, se a gente descer um pouquinho mais da questão de avaliação do ciclo de vida de um produto, né? Onde a gente começa a entender diversos impactos da solução, de uma determinada solução, a solução A, a solução B. Quando a gente começa a ter muitas informações sobre durabilidade, ou quanto que isso pode impactar em outros sistemas de uma edificação. Então, o produto A pode ser mais caro que o produto B. Mas a gente fazendo uma conceituação integrada de projeto, verificando que diversos sistemas de uma edificação, elas possuem relações, a gente consegue gastar um pouquinho mais a cara aqui, mas vai diminuir o custo em outros sistemas. Né? Então, com isso, você consegue fazer viabilidade de edificações muito mais eficientes, sem acréscimo de custo. Entendi. E o payback é exatamente isso, é como isso vai se pagar ao longo ao longo do tempo na operação. E às vezes você se paga na construção, então às vezes o payback é imediato. É parar de a gente pensar que é só uma comparação de produto, mas é uma comparação da vida do produto, né? Acho que é mais ou menos isso. Matheus Leone, da Tempori Engenharia, está aqui para completar a nossa mesa. Conta um pouco do seu trabalho para a gente, Matheus. A nossa missão também não é tão fácil, a gente atua hoje principalmente na procura de melhorar o nosso ciclo construtivo. Entra muito aqui que o Felipe está falando, porque hoje a grande maioria das pessoas pensa na construção como a execução. Então, hoje a nossa principal linha de atuação está relacionada ao pós-obra. Então, isso faz parte também do nosso ciclo construtivo, aí entra nessa questão toda da manutenção que a gente falou. E a gente atua também no projeto, então especificação de materiais, elementos, componentes, para atender ao nosso usuário, né, atender o conforto, o desempenho que ele precisa. E também na obra, né, ali no apoio, sobretudo em consultorias a construtoras, no auxílio na execução, na especificação do que deve ser feito, no atendimento ao projeto do que vai ser executado, no acompanhamento do que está sendo executado. Então, a gente entra muito nesse ciclo de vida como um todo também, pensando desde a etapa do projeto, planejamento lá atrás e chegando depois na manutenção dessa construção, que é o nosso foco principal, né? E quando a gente fala em manutenção, a gente está falando exatamente o que o Felipe tocou. Claro, a gente tem os custos de operação também, mas as manutenções que são custos altos, né, que sim, a depender do sistema construtivo que for colocado ali, eu posso ter problemas depois, se eu não especifiquei o material corretamente, e eu posso ter prejuízos exorbitantes, né? Um dos nossos assuntos principais aqui hoje vai na linha das argamassas, revestimentos. Então, por exemplo, na linha dos revestimentos a gente fala aqui que problemas de fachada são problemas que trazem prejuízos na ordem de milhões. Porque hoje, se você pega para recuperar uma fachada que teve um problema sistemático, um problema generalizado, a gente está falando, estava discutindo isso até mais cedo com um colega, a gente está falando aí de custos que vão chegar aproximadamente a 300, 400 reais o metro quadrado de recuperação, e se você pega edifícios de 15, 16 pavimentos, você está falando de prejuízos de milhões para poder recuperar aquilo. Então, não adianta, a gente tem que pensar no todo, desde a especificação até chegar nas nossas manutenções, para ter construções de qualidade. Se tivesse um problema brasileiro pós-obra clássico, assim, na sua opinião, você já analisou tantos casos, qual que você acha? Qual seria? Olha, hoje a gente tem um problema de desplacamento generalizado no Brasil. Fachada. Exatamente, fachada. Eu moro em Brasília, então a empresa atua principalmente no mercado de Brasília. Vocês estavam mencionando, você e o Guilherme, sobre a questão do gradiente térmico. Então, hoje em Brasília, lá a gente tem um dos piores gradientes térmicos do Brasil, se não o pior, porque é uma região extremamente seca, que no inverno tem temperaturas extremamente baixas, durante a noite, madrugada, e durante o dia a gente tem temperaturas muito altas. Então, eu tenho dados medidos e avaliados de ΔT, ou seja, temperatura máxima e mínima do dia, em revestimentos escuros que chegam à ordem de 40, 50 graus. Caramba. Entre a máxima e a mínima, isso em um dia. Então, todo dia, aquele revestimento sendo submetido àquilo, se eu não tomar a série de cuidados, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, eu posso ter muitos problemas. Bom, vamos falar então, tem muito assunto, viu? Os caras manjam muito, eu quero andar com vocês assim no bolso, porque você tem todas as respostas que a gente precisa e que a gente ouve no dia a dia. Vamos começar falando um pouco do que o Matheus falou, que é a questão da argamassa. Eu, na minha opinião, não sei, vocês podem me corrigir, eu tenho uma percepção de que a gente está hiper concentrado no revestimento, né? No porcelanato, na cerâmica, na pastilha, no padrão, né? Vai ser padrão cimento, vai ser padrão madeira. Eu vejo uma preocupação e vejo até um conhecimento muito grande
do comprador mesmo, né, quem está ali na ponta da construção, comprando mesmo no home center, de conhecer o que é uma borda retificada, o que é uma borda boa, sabe definir assim perfeitamente como um especialista, mas fala-se muito pouco sobre argamassa, né, sobre argamassa correta para cada um desses revestimentos. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para o Felipe, que é, do ponto de vista da sustentabilidade, Felipe, queria que você me respondesse como que você acha que a indústria está tratando esse tema e se dá para a gente falar sobre aquilo que você estava falando antes, sobre ciclo de vida de revestimentos. O tema, o conceito avaliação de ciclo de vida está começando, né? Mas não só no Brasil, inclusive nos Estados Unidos, a gente tem muito contato com o mercado nos Estados Unidos. Então também não avançou da forma que nós, dos conselhos de Green Building, achávamos que avançaria, né? Aqui no Brasil nós temos situações já de produtos, algumas indústrias avançando no tema de avaliação de ciclo de vida, que é analisar o desempenho ambiental de um produto desde o momento da sua extração da matéria-prima, aí vai vários conceitos, ou até a saída do portão de fábrica, ou realmente até o retorno desse produto ao descarte. Então seria esse mais ou menos o conceito de avaliação de ciclo de vida. Está começando. Juntamente com isso começa a entrar no mercado com ferramentas até utilizadas por especificadores, né? Onde você consegue já sistemas mencionar quais são produtos que possuem determinado declaração ambiental de produto, que é aquilo que atesta um estudo de avaliação de ciclo de vida, alguma coisa nesse sentido. O que a gente começa a oferecer para quem especifica ou para consumidores é a informação, para as pessoas terem a possibilidade de comparar soluções, ter a informação e você comparar se a questão ambiental é que você procura, a emissão de CO2, ou potencial de contaminação de água doce ou água salgada, ou então questão de durabilidade, outros aspectos da solução. Então, esse movimento empurrar o tema avaliação de ciclo de vida é que trará maiores informações, permitindo para especificadores ou consumidores melhor definirem a sua escolha. Hoje a gente não tem a escolha, né? Então esse que é o desafio, ser transparente e oferecer maiores informações para aqueles que vão estar decidindo a melhor solução. Eu vou puxar a orelha, porque eu sei que tem várias empresas aqui no auditório. Na prática, a gente precisa de informação na embalagem, né? Eu acho que a gente já tem muitas informações que são super importantes, mas isso precisava estar mais claro, precisa estar acessível a todo mundo, porque tem muitas pessoas ali no ponto de venda fazendo decisões. Acho que é mais ou menos isso, né, Matheus? Queria complementar também? Com certeza. Eu acho que se a gente tem as especificações técnicas que a gente precisa para os nossos produtos, fica mais fácil de especificar, fica mais fácil de até explicar isso para o consumidor final, de levar para o consumidor final e ter os materiais corretos aplicados onde ele deve estar. Se eu tenho um material que ele não pode ter grande absorção de umidade, se ele tem que ter, e assim por diante, eu tenho que saber ter esses parâmetros. Vou deixar uma dica aqui para quem está assistindo a nossa live. Eu acho que a primeira grande dica é essa: não basta a gente escolher o revestimento certo, o revestimento lindo, o revestimento que combina com o seu estilo, com a sua casa, com a sua família, tudo isso, se você não escolher a argamassa certa para esse revestimento. Então também prestar atenção para aquilo que não vai ficar visível na obra. Vamos para um outro assunto agora, que é um assunto que eu vejo muito dentro da casa das pessoas, que é a questão do mofo ou dessa dificuldade de vencer o mofo, de vencer a umidade. Teoricamente, a gente deveria estar pensando em argamassas específicas para ambientes específicos. Faz todo sentido eu pensar numa argamassa que seja própria para banheiro ou para cozinha, onde eu vou ter mais umidade, e uma argamassa para eu usar no revestimento de piso de um quarto de uma sala onde eu tenho menos umidade. Isso acho que está claro, está todo mundo de acordo. O que a gente não vê se falando muito são
as inovações que já existem dentro do mercado, né, as soluções que já estão disponíveis no mercado, do ponto de vista tecnológico, onde você tem produtos com capacidade de inibir a geração, por exemplo, de micro-organismo ou de reter a umidade. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Matheus, de novo para você, queria que você explicasse um pouco. Assim, existem impactos positivos e negativos, óbvio, de você escolher uma argamassa, mas como você vê essa questão da argamassa certa para o revestimento certo? Como que a gente pode combater isso e melhorar isso? Olha, eu volto um pouquinho ainda mais, porque primeiro ponto, eu não vou aqui me limitar a falar de grandes empreendimentos, eu quero falar também da situação da casa, térrea, né? Vamos colocar algumas situações assim. Primeiro, é importante a gente entender áreas molhadas e áreas molháveis que também vão precisar de impermeabilização, né? Então, por exemplo, um problema que a gente vê muito hoje é a questão da umidade ascensional. Vou levar para a situação das casas, térreas. Tá. Umidade que vem do solo, porque os nossos materiais, os nossos sistemas, os nossos materiais ali, eles têm poros, né? Então a água ela tende a subir por esses poros. Então eu tenho que ter alguns tratamentos para impedir isso. Então, no caso de casas, né, geralmente tem aquele problema que a parede estoura no rodapé, e aí você tem aquele mofo, aquele bolor que apareceu ali. Só que aquele problema, ele não veio da argamassa. Ele veio muitas das vezes de uma viga de baldrame de fundação que não foi impermeabilizada, então essa água está conseguindo subir ali. Só que o ideal, além dessa impermeabilização que a gente vai recomendar para essas vigas, baldrame de fundação, é a gente colocar uma argamassa aditivada, exatamente com esses aditivos que você mencionou, aditivos hidrofugantes, que vão ter capacidade de repelir a água e, ao mesmo tempo, o meu revestimento ele tem a capacidade de respirar. Né? Aí eu elimino a questão da hipótese do bolor, do mofo, né? E a gente recomenda, no geral, que essa argamassa ela seja executada no assentamento dos blocos até a terceira fiada e ainda fazer o assentamento do revestimento argamassado utilizando uma argamassa aditivada com esse tipo de aditivo até a altura mais ou menos da terceira fiada também, a argamassa de revestimento. Então, você está falando de argamassas que estão disponíveis no mercado. Estão disponíveis no mercado. Então, assim, aí eu tenho que verificar também a seguinte situação. Se eu tenho uma situação de uma obra que já está pronta e eu preciso especificar um revestimento para aquele local, muitas das vezes eu tenho uma situação de umidade, mas será que aquela umidade realmente ela é do ambiente? Será que eu não tenho uma infiltração atrás daquela parede? Eu tenho que entender isso também. Por quê? Senão eu posso até colocar uma argamassa ali que vai ter uma capacidade hidrofugante, só que eu tenho uma infiltração por trás daquela parede de uma obra que já tinha antes. Tá. Então eu tenho que tratar o problema na causa para eu conseguir eliminar ele. Então eu tenho que primeiro localizar essa infiltração para depois sim poder colocar um revestimento adequado para aquela situação. Então se a gente pegar aqui argamassas, a gente tem inúmeras possibilidades de pensar em argamassa, né? Se eu falo em argamassa, eu tenho argamassa de revestimento que vai ter um acabamento de pintura. Eu tenho uma argamassa colante, que é a argamassa utilizada para colar placas cerâmicas. Dentro das argamassas colantes, a gente tem a C1, a C2, a C3. Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Quando eu estou falando de regiões de maior movimentação... A diferença entre elas é justamente a resistência. Entra na questão da movimentação, então a C1 entra a utilização interna, principalmente. A C2 eu já entro numa utilização externa, mas quando eu tenho grandes movimentações, como por exemplo fachadas, uma sauna, regiões de piscina, que são mudança regiões de temperatura mais críticas, muito grande, por exemplo, revestimento de churrasqueira. Churrasqueira, eu entro de utilização já de uma C3, tá. E eu tenho uma série de outros parâmetros que eu também tenho que pensar. Eu tenho que pensar depois na camada de acabamento que vai estar ali, seja ela uma pintura, seja ela uma placa cerâmica. E na placa cerâmica eu ainda tenho o rejunte, que pode ser de base cimentícia, pode ser de base acrílica, pode ser de base epóxi, por aí vai. Então, essa visão que a gente tem que ter dos materiais e onde cada um vai estar inserido tem que ser muito clara para a pessoa que está ali especificando na sua obra, para que você não venha a ter problemas depois, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é entender o que pode te causar o problema, para a partir disso você poder especificar o material que deve estar ali corretamente e não ter problema no futuro. Isso tem um pouco a ver com aquilo que você falou no começo, que é um dos problemas talvez mais comuns no Brasil, que é a história do deslocamento de descolamento, né, de fachada. Tem a ver com isso? Exatamente. Então, se eu entro na questão das fachadas, da questão dos descolamentos, hoje a gente teve uma revolução ultimamente no mercado, que foi a seguinte: a gente tem uma norma que é a 13755, que saiu a revisão agora recentemente, em novembro de 2017, uma norma recente.
Então essa norma já trouxe alguns parâmetros que até eram utilizados no mercado, mas eu não tinha isso na norma escrito. Então isso melhorou, a tendência é melhorar a qualidade das nossas fachadas. Então nessa norma está escrito que agora, para a utilização de fachadas externas, eu tenho que utilizar uma argamassa colante AC3. Então fachada é AC3, com exceção de edifícios de até 15 metros de altura, mediante consulta ao projetista. E aí eu coloco um projetista, ele vai especificar uma C3, porque eu tenho uma condição de grande movimentação que eu tenho que pensar naquele revestimento para evitar o problema no futuro. Então esse é um dos exemplos. Então se a gente pegar a falha que a gente vem tendo dos nossos revestimentos de fachada, isso também não se resume só ao projeto. Eu tenho que pensar na minha construção, eu tenho que pensar no treinamento da minha mão de obra. Por quê? Quando eu aplico ali uma argamassa com uma desempenadeira dentada, que pode ter muitas das vezes também dupla colagem, que eu tenho que aplicar na peça e na base, para evitar o problema, para eu colocar mais argamassa ali e conseguir colar melhor essa minha placa. Eu ainda tenho que ter o cuidado de desmanchar os cordões no momento que eu apliquei, para que eu tenha o total preenchimento do tardós da cerâmica, que é a parte de trás dela, o biscoito que a gente chama a parte de trás dela. Então, assim, isso é o problema, a questão da execução. Tenho que treinar minha mão de obra para que ela entenda, se ela não fizer aquilo, o que vai acontecer lá depois na fase final da obra. Só que eu também não posso esquecer que é uma coisa que a gente vê muito lá no nosso dia a dia. A gente vê, teve o projeto, teve a execução, só que daí o usuário não deu a manutenção. Eu vou dar um exemplo simples, que é a manutenção do rejunte. Hoje, por norma 5674, tá, que é uma norma técnica nossa que a gente tem que seguir, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o nosso rejunte deve ser verificado e trocado nos locais onde é necessário anualmente. Quando a gente chega, a gente vê que, de maneira geral, tem usuário que eu chego numa edificação com 10, 15, 20 anos, ele nunca deu manutenção no rejunte. Não, isso é quase 100%. Exato. E aí aquele ponto que ele não deu a manutenção vai ser um ponto de percolação de água e vai ser um ponto que vai fazer a placa desplacar também. Aí eu tive um projeto bom, eu tive uma execução boa, mas não tive uma manutenção. Então, de novo, a gente volta na questão de projeto, execução e manutenção e pensar nesse todo e não somente isolado em uma dessas etapas, né? Então, entra tudo nessa questão do ciclo de vida, não tem como fugir disso, é o nosso tema principal. Dica número 2, eu acho que é a seguinte, é a gente começar a entender que a nossa casa também é um organismo vivo. Assim como a gente precisa fazer check-up de vez em quando, né? Ir no dentista, dar uma olhada no coração, no estômago, eu acho que a casa é a mesma coisa, ela está viva, ela está sendo usada, e eu acho que a manutenção resolve um monte de problemas que quando você aparece, você fala assim, mas agora a casa está com problema, agora apareceu o mofo, agora está descolando. Não, mas você nunca olhou para isso, você nunca fez uma manutenção. Acho importante você falar um pouco sobre, você ter falado um pouco sobre isso também. Tem um outro problema que são a questão de bolhas também, que é uma coisa que eu vejo bastante até em construções novas. Bom, antes de entrar nesse assunto, eu queria falar uma coisa. Para quem está assistindo a gente, é muita informação? É muita informação. Eu tenho certeza que alguém vai perguntar, aonde eu vou encontrar, onde essas informações vão ficar disponíveis? Aqui, do Construindo Melhor. O objetivo do Construindo Melhor é justamente isso, a gente criar um portal de conversas, de lives. A gente está aqui no Construindo Melhor TV, mas também tem entrevistas, artigos, para falar sobre esses temas de uma maneira fácil de você entender. Eu quero colocar essa live assim na obra para todo mundo, para a mão de obra assistir, porque você falou coisas incríveis. Então, dúvidas, aqui no Construindo Melhor, o portal foi criado para isso. Queria falar um pouco sobre bolhas, que é uma coisa que me assusta um pouco também, que eu vejo em construções novas, né? E às vezes a gente fica preocupado em escolher a cor, a mesma coisa do revestimento. Qual que é a cor? Uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais, no Instagram, que cor que eu pinto aqui? Né? Tipo, meu piso é esse, meu sofá é marrom, que cor que eu pinto? Eu falei, meu filho, vou saber a cor que você pinta? Depende de tanta coisa, né? Tipo, me manda aí uma foto, me manda a cor do tapete. Às vezes, né, eu peço, manda uma foto, né? Bom, as pessoas estão super preocupadas em escolher a cor certa, tem 2.500 cores para você escolher, aí você acaba de fazer uma pintura, parece uma bolha na parede, né? É praticamente serviço perdido, né? Isso significa que você vai ter que raspar a parede, que você vai ter que passar a massa, lixar de novo, e muitas pessoas fazem isso sem saber
se isso vai realmente resolver o problema. Como a gente faz para reduzir esse problema na parede e na pintura? De novo para você, Matheus. Você é especialista nisso, em pepinos. Exatamente. Essa questão que você colocou é curiosa. Eu também recebo muita pergunta pelo Instagram. O pessoal me manda uma trinca, fala, Matheus, o que causou essa trinca? Eu falo, não sei. Você está mandando um zoom da trinca, eu não consigo nem entender ela, né? Mas enfim. Bom, falando aqui das pinturas, eu colocaria, bom, primeiro ponto, a qualidade da tinta que vai ser colocada ali é essencial, né? Então, primeiro eu tenho que entender se eu vou usar ali uma tinta látex, então base PVA, se eu vou utilizar uma tinta acrílica, uma tinta epóxi, por aí vai. Segundo ponto, eu tenho que pensar na base que eu estou aplicando, no meu substrato. Ele tem que estar preparado para receber essa camada de pintura que vai vir ali. Por exemplo, essa base, será que ela está bem lixada? Será que ela foi bem raspada? Será que ela não tem excesso de material pulverulento? O que é esse material pulverulento? Pó, que depois vai atrapalhar na aderência da camada de pintura na frente dela. Será que essa camada ela não está úmida? Então vamos supor que eu fiz a argamassa, choveu no dia anterior e eu vou pintar no outro dia. Sim. Ela vai estar úmida. Mas a casa precisa ficar pronta para o Natal. Mas aí eu tenho que respeitar os prazos da minha construção. Eu tenho que esperar essa parede secar para pintar ela. Da mesma forma que quando está muito calor eu posso ter problema. E no terceiro ponto eu tenho que pensar na maneira de aplicação e na mão de obra que eu vou estar colocando ali também, né? Engraçado então, que tudo isso que você falou não tem nada a ver com umidade, né? Porque a gente olha uma bolha, a gente já liga para o vizinho, né? Fala, tá tendo infiltração aí na sua casa, tipo, apareceu bolha aqui embaixo. E às vezes não é então, isso, né? Aí entra no tempo entre demãos que você tem que respeitar, mas por quê? Você não dá o tempo de secagem dos produtos. Então você tem umidade ali atrás, porque você não deu tempo para aquele produto secar. Né? Seja do chapisco do revestimento a chegar até a pintura. Eu tenho os tempos que eu tenho que esperar esses produtos secarem para eu poder vir com a camada seguinte, senão eu vou ter problemas. E aí vem ainda, se eu tenho um problema de infiltração atrás daquela parede, se eu vou aplicar uma pintura sobre uma pintura que já existia, eu vou simplesmente pintar por cima dela? Não, muitas vezes eu preciso raspar aquela parede, aplicar um fundo preparador para depois vir com uma nova pintura, então não basta eu sair aplicando. Por quê? Se a camada de trás não está bem aderida, a da frente não vai ficar bem aderida e por aí vai, isso vira uma bola de neve. É só problema, mas é incrível você falar isso, porque é quase assim, desmistificar um monte de coisa. Eu acho que essas informações elas precisam estar realmente mais disponíveis. É muito legal a gente falar sobre esses problemas do dia a dia, que é quase assim um mistério, né? É quase um segredo aguardado a 7 chaves como resolver esse tipo de problema. Então tem solução, na verdade. Tem um outro problema, agora eu queria passar a bola um pouco para você, Guilherme, que quando a gente fala de pintar apartamento, vem na minha cabeça assim, tipo uma bagunça, na verdade, em casa. E eu acho que as pessoas têm um pouco de medo. A gente está falando aqui de fazer manutenção da casa, pintar a casa a cada 2 anos, 3 anos, de repente externo, 5 anos, tal. Eu pinto minha casa pra caramba. Mas assim, a cena que vem à cabeça, e de muitas pessoas também, é uma casa cheia de poeira, toda envelopada, com papelão no chão, plástico em cima da geladeira, dormindo na sogra, tipo, é um caos a sua vida. É um pintor assim, todo pintado, né? Mas existem também tecnologias, aditivos hoje na tinta para transformar essa tarefa numa coisa muito menos dor de cabeça. Então, tinta que escorre menos, recobrimento muito melhor. Eu vejo cada vez mais um número enorme, expressivo de pessoas botando a mão na massa, pintando. Eu acho que pintura é uma coisa que... Quem aqui no auditório já pintou? Já comprou uma lata? Não estou mentindo. Para quem está assistindo a gente pode levantar a mão, mas aqui quase todo mundo levantou. Todo mundo já jogou uma lata, já rolou uma tinta na parede, né? Com uma havaiana, num final de semana, precisando entregar o apartamento alugado. Eu conheço essa história, já fiz isso várias vezes também. Mas existem aditivos para transformar isso numa tarefa mais simples, né? Cobrimentos melhores, menos respingo. Dá para a gente pintar de uma maneira mais rápida, mais eficiente, mais econômica? Existem soluções? Como que você vê isso? Como você está tratando isso nas obras? Já existe, sim, isso é disponível. O mercado hoje
tem o que a gente chama de tintas de uma demão, quer dizer, já resolve aquele problema que o Matheus colocou, de tempo de cura entre uma demão e outra, eventualmente uma irregularidade na parede que você precisa tratar com uma massa corrida, uma massa acrílica, lixar e depois se preocupar em retirar aquela poeira para poder fazer a aplicação da pintura. Existem hoje tintas que corrigem pequenos defeitos na parede sem que você tenha que usar muitas vezes uma massa corrida, uma massa acrílica, e são tintas que são aplicadas em uma única demão, que tem capacidade de não deixar escorrer. Você não precisa usar aquela sua camiseta mais velha para pintar, que depois aquela pintura você vai jogar no lixo, porque não espirra, né? Então, isso quando a gente vai, isso falando para nós aqui que vamos pintar. Eu já pintei também meus apartamentos, fiz várias bagunças, né? Mas aprendi um pouquinho também com isso. Mas hoje, quando a gente vai para as construções, utilizar um recurso desse, utilizar uma tinta dessa com essa tecnologia, faz com que a gente ganhe produtividade, assim, praticamente a gente dobra a nossa produtividade. Então, algo que eu levaria uma semana, eu levo 2 dias, 2 dias e meio para deixar pronto. Então, e com uma qualidade muito maior, muito melhor. Com durabilidade dessa tinta também bastante grande. Isso, se a gente voltar pro vamos fazer nós mesmos, né? Você pensar que você pode começar uma pintura dessa de um determinado cômodo no seu apartamento na parte da manhã e no final do dia, à tarde, você já pode entrar com os móveis e pode dormir, eventualmente, se for um dormitório, que você tem questões de cheiro reduzidas, a limpeza fica reduzida, porque você não tem aquele monte de papel para retirar, aquele monte de tinta que escorreu, e no fim, você não... O papel saiu um pouquinho do lugar e você pintou, foi o piso, né? Sempre sai do lugar, naquele lugar onde você está pintando. É isso aí. A gente conversou um pouco no começo, por conta da internet, que a tal da lei de Murphy, nesse caso ela funciona também, né? Sempre vai escorrer tinta. Várias vezes eu, quando pintei também, derrubei a lata de tinta, né? Porque você acaba clássico também, outra... Exatamente. É que hoje em dia derruba a lata de tinta, a gente tira uma foto e é conteúdo, né? A gente publica no Instagram, já dá vários likes. Vários comentários. Vários comentários, bomba. Se não virar meme, né? Mas, assim, voltando para a tinta, a tecnologia hoje existe. E ela é um grande recurso hoje, quando a gente fala na construção de larga escala, quando eu me coloco nesse lugar aqui, ela traz um grande ganho para nós e está sendo amplamente utilizada. A gente tem 3 categorias de tintas no mercado, para quem não conhece, para quem está assistindo: Premium, Standard e Econômica, né? São essas. Essa tecnologia vai aparecer mais em tintas do tipo Premium, provavelmente. Isso. E a gente está falando de tintas mais caras também, mas... De novo, aquela história do payback que você estava falando, né? Tipo, essa vantagem de comprar esse produto, você vai precisar dar menos demão, gastar menos material, mais fácil de limpar, menos sujeira, é isso. Essa é a ideia. Você estava falando da bolha também da parede, eu lembrei uma história, eu vou contar um causo. Eu gosto de contar causos. Já me perguntaram várias vezes se alguma vez alguma obra do Decor atrasou. Sim, atrasou uma vez por conta de bolhas. Foi uma tragédia, na verdade, que aconteceu. Isso aconteceu uma vez, a gente já fez mais de 100 transformações, eu já fiz mais 100 obras no Decora. E uma vez a gente estava fazendo uma cozinha e eu ia revestir uma parede de azulejo com um melamínico, que dá um aspecto de pintura. Escondeu o azulejo com uma chapa de laminado melamínico, de alta resistência, sem citar marcas. E aí a gente fez o quê? A gente teve que passar uma cola de contato na parede de azulejo para fixar o material. Mas na parede existia uma pintura, epóxi. Era o dia da entrega, era assim, de manhã, era o primeiro trabalho que a gente ia começar a gravar e eu ia entregar o episódio no final do dia. A hora que a gente passou a cola, começou a fazer umas bolhas nervosas, grandes. Elas começaram a explodir na bancada de mármore que a gente tinha colocado na cozinha e no piso de cimento queimado. Tipo uma tragédia. E eu cobrindo, puxando plástico, papelão, cobrindo tudo, aquela sujeira. E aí foi a única vez que eu chamei os diretores do programa e falei: a gente não vai entregar essa obra hoje.
E a gente descobriu que a gente precisaria retirar todo o material. Era isso, era preparação. Quando a gente fala de pintura, é isso, né? Preparação de base, mão de obra e material que você está usando. É esse tripé. Aprendi aqui com a Dawn que me ensinou isso. E ali o meu erro foi realmente não ter preparado a superfície certa para aplicar o material que eu queria. É isso, né? Maurício, tem uma questão que é muito comum. O revestimento cerâmico, de fato, para mim, pelo menos, eu gosto bastante. Acho esteticamente muito bonito. Aí a pessoa, às vezes, ela resolve trocar a pintura pelo revestimento cerâmico. Aí ela vai e faz, sabe muitas vezes o quê? Aplica o revestimento cerâmico sobre a pintura. Então, não adianta, não façam isso, pelo amor de Deus. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. É o Matheus que está falando. Tira a pintura para depois poder fazer o nosso revestimento cerâmico lá na parede, principalmente externo, mas também interno. Né? Claro, a gente tem hoje tecnologias, né? A gente tem argamassa lá, piso sobre piso, para executar um piso sobre outro piso. Mas ali eu estou na horizontal e eu tenho uma argamassa que promove, sobretudo, a aderência química, porque eu tenho uma base pouco porosa para colar ela. Mas mesmo assim, mesmo que eu tenha tipos de argamassa que promovam aderências químicas, que é cola mesmo, eu não posso fazer um revestimento cerâmico sobre uma pintura. Sim, e é uma coisa que as pessoas fazem muito, né? Sim. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito também é revestimento sobre revestimento, que também é uma argamassa especial, existe, está disponível, tudo isso dá para fazer. Também faço muito isso no escritório, no programa. Vamos entrar num outro grupo de assunto. A gente está indo para o final já da nossa live, infelizmente. É muito assunto bom, eu estou curtindo o prazer de falar sobre pepinos de obra, né? Mas também sobre soluções, inovações, tudo isso. Que é a questão, acho que, do conforto, da saúde. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Eu vou pedir a tua ajuda, Felipe, para a gente conversar sobre esse assunto. Vamos falar primeiro sobre cheiro, né? Sobre cheiro de obra. Quase todos os produtos, muitos produtos que a gente tem dentro da construção, que a gente usa dentro de casa, eles possuem compostos orgânicos voláteis, né? Que estão, na maioria das vezes, presente nos solventes. O cheiro forte da minha obra, né? Até aquele cheirinho de novo, às vezes, na verdade é isso. E sim, eles fazem mal à saúde. E eles não estão presentes só no momento que você está aplicando. Eles podem estar ali sendo liberados para o ambiente ao longo de toda a vida da sua casa, dependendo aí do produto que você vai usar também. Já existe no mercado uma inovação que a gente pouco conhece, mas que eu comecei a ver nos últimos anos também, nas latas de tinta, em home center, loja de tinta, que vem escrito baixo COV. E a gente fala muito pouco sobre isso, né? A gente praticamente não fala sobre COV, sobre baixa toxicidade. Quando a gente está falando de baixa toxicidade de material de construção, a gente está falando de construção mais sustentável. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, Felipe. Como que a indústria está se envolvendo nessa produção de materiais e soluções menos tóxicas para quem trabalha e para quem vive? O tema conforto, saúde e bem-estar hoje é um dos hot topics desse movimento mundial de construções sustentáveis ou eficientes. Até motivado por estudos de cientistas da área médica nos Estados Unidos, onde eles, analisando doenças crônicas, câncer, Parkinson, Alzheimer, eles falaram, olha, apenas 5% disso possui razões genéticas. 95% a gente adquire no curso de nossas vidas. Aí é por conta da qualidade de alimentação, nível de estresse no ambiente de trabalho, qualidade do sono, uma série de fatores. E o ar que a gente respira. Mas não meramente o ar lá fora, mas principalmente o ar de dentro. Porque a grande maioria de nós passamos cerca de 90% do nosso tempo num ambiente construído. No trabalho, na escola, na academia, em restaurante, enfim. E eles verificaram o quanto que uma edificação, um ambiente construído pode impactar em diversos itens que podem deixar uma pessoa mais exposta ou menos exposta, receptiva ou não, ao longo de anos, a eventualmente doenças crônicas. E o item de qualidade do ambiente interno
é um dos principais. Então, vai desde filtros e correto tratamento de ar, onde ambientes é totalmente ar-condicionado central, então não tem a questão da ventilação natural, etc. e tal, e muito dos EVOC, né, que é os compostos orgânicos voláteis, advindo de tintas, vernizes e selantes, ou até de mobiliário e outros itens. No movimento de construções sustentáveis, houve um grande avanço no que tange a tintas com baixo teor de compostos orgânicos voláteis, né? Principalmente você pega na linha premium, com segurança podemos falar que todas possuem níveis de VOC que não vão agredir a saúde das pessoas. E isso é importante porque isso fica no ambiente, né? Não é só para quem aplica, né? E às vezes por ignorância nós não prestamos atenção nisso, né? Então, sendo até apelativo, né? Então, vou fazer a reforma para o quarto do bebê, né? Imagine se, por ignorância, utilizar algumas soluções que podem estar emitindo, ao longo de meses, algumas partículas nocivas, né? Então, acho que esse é um dos hot topics desse movimento. A questão do VOC é um dos itens mais trabalhados e outros também, que aí entra mais numa arquitetura de interiores, né? Sim, mas a questão é, tipo, uma dúvida. Toda vez que a gente fala de tinta, por exemplo, que cheira muito forte, a gente está falando de COVs maiores, maior emissão, ou isso não está relacionado? Está relacionado. Está relacionado. Então, se o ambiente está assim... tem relação. É melhor ir dormir... E tem isso também, né? Às vezes as pessoas precisam sair de casa, ou às vezes a obra precisa parar por conta disso, né? Aí você pode ver também irritação, cansaço... Dor na garganta. Dor na garganta, né? Então, tantos outros aí, às vezes aspectos são imediatos, né? Você já começa a sentir isso. Nossa, já dormi tanto em quarto recém-pintado. Rezem por mim, pelo meu futuro. Vamos falar sobre um outro assunto, pegando esse gancho da saúde, que a gente sabe que existem muitos materiais que são nocíveis dentro da construção civil e que materiais que fazem mal à saúde de quem vive e à saúde de quem trabalha também. Outro dia eu liguei para um engenheiro para uma obra que a gente está fazendo e falei, queria ir visitar a obra. Ele falou, não venha porque está uma poeira insuportável. E eu pensei, mas o cara que está trabalhando, né? A gente não pensa muito nisso. Eu posso me dar o luxo de não ir na obra, mas tem alguém trabalhando lá. A gente vai dar uma olhada aqui num vídeo que fala um pouco justamente sobre essa tecnologia que é capaz de reduzir um pouco a disseminação de poeira e desses componentes nocivos à nossa saúde. Chocante a diferença. Como que vocês estão tratando isso dentro da obra, Guilherme? Você trabalha com muitos funcionários e deve também ter um retorno sobre a saúde desses funcionários, né? Qual que é a preocupação de vocês hoje em relação a isso? Hoje, Maurício, o grande problema é a gente precisa realmente cuidar da saúde dos nossos funcionários, em qualquer lugar que ele esteja, seja dentro do escritório, seja dentro da obra. Dentro da obra o ambiente é muito mais agressivo, né? O que você falou, tem questões de poeira, tem questões de barulho, tem questões de calor, de umidade um pouquinho mais intensa, e assim vai. A gente trata muito, tem um cuidado bastante grande com equipamento de proteção individual, né? Então, mas a gente está tratando nestes casos do efeito, né? Nós não estamos buscando a causa. Então, questões como essa, de argamassas que liberam menos pó, eles resolvem um grande problema, que eles resolvem a causa, né? Então, quando a gente vai falar da saúde do trabalhador, como você deu exemplo, na obra está com muita poeira. Com certeza ele não quer que você vá, porque você não deve estar com equipamento de proteção adequado para poder estar naquele ambiente. Então, quem está trabalhando naquela obra vai estar com máscara, vai estar com protetor auricular, vai estar provavelmente com um capacete, uma bota adequada, um uniforme adequado, tudo isso tratando o efeito.
né? A hora que você começa a buscar materiais que reduzem a causa, você resolve outra questão, que é não obrigar o seu funcionário a usar determinados equipamentos. Porque um dos grandes problemas na construção civil é fazer com que o funcionário use aquele equipamento que protege a saúde dele. Como que você faz essa conscientização no dia a dia? O tempo todo, né? Então a gente tem diálogos diários com toda a equipe, conscientizando eles, mostrando vídeos de pessoas que passaram por situações complicadas dentro de obras, para fomentar o uso desses equipamentos e proteger a saúde deles. Isso é constante, o tempo todo. E não falo só pela MRV, mas a construção civil brasileira tem uma preocupação muito grande, e a construção civil brasileira tem essa consciência. Você sai um pouquinho daqui, você começa a ver que em determinadas regiões não é a mesma coisa do mundo, né? Mesmo em países da Europa, por exemplo, você percebe que não tem essa preocupação. Talvez porque a gente tem nesses países materiais com soluções diferentes e que permitam que esses equipamentos de proteção sejam menos utilizados dentro dos canteiros. Vamos cuidar, né, da qualidade de vida de quem faz. Eu digo que não adianta um lindo projeto, né, se o pintor, se o pedreiro, se quem está lá na ponta fazendo no dia a dia não tiver saúde para fazer, né? Tipo, a gente precisa dessas pessoas, a gente está fazendo tudo isso junto. Já me mandaram aqui as perguntas que vocês fizeram aí de casa, do trabalho, do celular. Eu estou com 4 perguntas aqui. São essas daqui que vocês me mandaram, é isso? Aqui o negócio é profissional, gente. Vocês não estão entendendo. Vamos lá, a primeira pergunta é o seguinte. Hoje, quando eu vou a uma loja... Eu vou fazer a pergunta e daí a gente escolhe para quem vai responder, pode ser? Vamos lá. Hoje, quando eu vou a uma loja, é difícil saber qual produto comprar e geralmente sigo a recomendação do lojista. Quais são as características que eu devo buscar para comprar o produto correto, já que existem muitas opções? Eu fiz a pergunta, né, gente? Vocês não vão querer que eu responda, né? Vai lá, quem vai? Acho que eu preciso entender qual a solicitação que eu vou ter naquele ambiente. Acho que o primeiro ponto é esse. Vamos falar de maneira genérica, depois a gente dá aqui alguns exemplos de alguns produtos. Então, se eu tenho um ambiente que ele tem algum tipo de solicitação de umidade, por exemplo, uma área de serviço. Uma área de serviço é um local que vai ser constantemente molhado, né? O primeiro ponto, eu tenho que impermeabilizar aquela área. Tá, mas que produto eu vou usar para impermeabilizar aquela área? No geral, aquela área ela é uma área que tende a ter movimentações térmicas? No geral, não. Então, para áreas internas, eu posso optar por utilizar uma argamassa polimérica impermeabilizante. Depois eu venho com a minha camada, que vai ser executada de contrapiso e assim por diante, por cima dessa minha impermeabilização. E eu tenho que pensar em outros aspectos também. A gente está falando aqui de materiais, sim, ótimo, eu tenho que especificar os materiais corretos. Mas será que aquele ambiente ele apresenta uma circulação de ar adequada para que eu não tenha uma maior possibilidade de ter condensações internas, de eu ter mofo naquele local? Então eu tenho que pensar no material, mas eu tenho que pensar no projeto que nós, arquitetos e engenheiros, estamos ali fazendo, especificando para o nosso cliente, para que ele tenha no final o conforto que ele quer, né? Porque a gente fala até em desempenho e conforto. Quando a gente pensa em conforto, é até uma coisa subjetiva, né? Porque cada um tem a situação que se sente confortável, está muito ligado à sensação humana, né? Se eu tenho um desempenho que eu tenho que atingir, eu falo desempenho, porque a gente tem uma norma agora também, eu gosto muito de trazer para a parte técnica, justificar as coisas tecnicamente, que foi revisado em 2013, que é a nossa norma de desempenho, que a gente tem requisitos e critérios que devem ser eu tenho que respeitar aqueles requisitos e aqueles critérios. Esses requisitos e esses critérios eles estão relacionados ao nosso sistema de pisos, aos nossos sistemas de vedações, ao nosso sistema estrutural, ao nosso sistema de cobertura e aos nossos sistemas hidrossanitários. Então, eu tenho números que têm que ser respeitados ali. Então, o requisito ele está ligado a um tema qualitativo, né? Ou seja, por exemplo, se eu pensar aqui em desempenho acústico, então, o desempenho acústico é um requisito, mas qual é o critério disso? Qual o nível de ruído que pode chegar até mim dentro daquela edificação? Então, esse nível de ruído é um critério. E aí, tudo na minha obra
vai ter que ser pensado para atender requisitos e critérios e, no final, atender o meu cliente. Então, falando de maneira mais geral, é isso que a gente tem. Essa norma ela é aplicada a edificações habitacionais, só que, de maneira geral, a gente também não tem diretrizes de desempenho, por exemplo, para edifícios comerciais. Então, a gente acaba fazendo um paralelo, sim, de utilizações nessas edificações para poder ter especificações mais adequadas, né? Então, de maneira mais genérica, entraria nesses aspectos. Então, eu tenho que entender quais são as solicitações para que eu atenda o desempenho daquele ambiente. Eu fico pensando no cara que está lá no home center, no final de semana, tendo que comprar argamassa que o pedreiro pediu para colocar segunda-feira o piso. Vamos tentar simplificar. Eu acho que a ideia é o seguinte, é tentar quase, o que você está dizendo, é quase tentar simular o que vai acontecer naquele ambiente e levar essas informações para a loja. É isso, né? Exato. Tipo, Então, assim, vai ser uma área com muita umidade, vai ser uma área de alto tráfego, eu estou fazendo divisa com banheiro, enfim, trazer essas informações para dentro da loja, estar munido dessas informações na hora de buscar essa especificação. E deixa eu até colocar aqui um ponto, porque normalmente nessas lojas tem sempre ali um especialista daquele fabricante que pode te dar algumas dicas do que é adequado para aquele ambiente, para atender aquelas especificações colocadas. Então, no momento que você vai ao home center, no final de semana, olha, eu preciso comprar a argamassa e o revestimento cerâmico para uma reforma, porque o pedreiro vai estar na segunda-feira lá na minha lavanderia fazendo isso, busca informações normalmente de algum especialista dos fabricantes que existem nessas grandes lojas, as grandes lojas que vendem de maneira correta, né? Porque tem algumas que a gente sabe que não são muito confiáveis, mas aquelas que vendem de maneira correta, elas têm sim especialistas dos fabricantes que podem dar essas dicas aí, né? Então, olha, usa essa argamassa aqui para esse ambiente e esse revestimento cerâmico. Ah, mas eu estou pensando em pintar o banheiro. Bom, ele pode até te dar algumas dicas. Olha, não vai pintar em cima do azulejo, por favor, ou não faça ao contrário também, aplicar o revestimento cerâmico sobre uma pintura. Então, buscar sempre a informação através de um especialista disponível nesses grandes centros. Dá uma olhada também aqui no Construindo Melhor para ver se não tem nenhum artigo sobre o assunto. Vamos para outra pergunta. Para quem quiser responder, como você vê as tendências de produtos que são mais fáceis de utilizar? Além de cores, quais são os atributos que você busca em uma tinta? Posso responder esse. Eu vejo uma tendência muito grande em relação à tinta ao faça você mesmo. Tipo, eu acho que dos produtos que a gente tem disponíveis no mercado, para mim, as tintas são aquelas que estão mais próximas, como a gente disse aqui ontem, do consumidor final. É o produto que mais encoraja você botar a mão na massa. Então, acho que é um pouco do que a gente falou aqui hoje, né? Tipo, prestar atenção nesses produtos que são mais inteligentes para facilitar essa tarefa que você está disposto a fazer para você não se frustrar lá na frente. Eu acho que é uma tendência muito grande a gente pensar em soluções mais tecnológicas nesse tipo de inovação, quando você está querendo aí entrar de cabeça numa tarefa que pode se transformar numa super dor de cabeça. De fato, eu já usei essa tecnologia também, a gente já usou e tem usado nas obras. É surreal assim o rendimento da tinta, cobertura também é uma coisa que quando a gente pinta a gente sente muito no braço, no ombro, né? Tipo, fica com dor no ombro durante a semana inteira porque pintou. Você precisa dar 3, 4 demãos para conseguir chegar na cor, e essas tintas com mais, eu acho que essa seria uma grande tendência com essa tecnologia, com essa capacidade de cobertura, para mim é um avanço gigante. Desculpa até interromper, Maurício. Não, imagina. Tem um outro ponto também que eu colocaria. Hoje já tem tintas que têm uma maior capacidade de movimentação também. É muito comum a gente ver nas tintas aquelas microfissuras que ficam na camada, que acabaram acontecendo por conta daquela movimentação, e hoje já tem tintas que conseguem segurar essa movimentação e não vão fissurar. Daquelas microfissuras que acontecem bastante depois. Então é uma inovação, digamos assim, mas é uma coisa aplicável que está ali à disposição de todos e vai melhorar a qualidade das nossas construções. Vamos para a terceira pergunta. Vou fazer 4 perguntas. Mandaram várias aqui. Vou fazer porque nosso tempo já está acabando, né? Não, já está acabando. Estamos acabando a live. Espera aí, gente. No método de construção tradicional, qual a porcentagem do material de obra que é desperdiçado? Tradicional é aqui, tijolo, né? Deve estar perguntando na verdade, aqui. Existem métodos construtivos mais industrializados que hoje reduzem bastante esse volume de material descartado. Hoje, se a gente for para o tradicional,
tradicional hoje, já com as melhorias que aconteceram nos últimos anos, é algo em torno de 20%. Então, é muito resíduo gerado durante a obra. Então, o que, por exemplo, nós lá na MRV buscamos dentro do nosso sistema é uma industrialização máxima dos canteiros para que isso fique abaixo de 5%. E essa é uma preocupação constante nossa e que boa parte também do mercado de construção civil hoje tem essa preocupação. Quando você vai para as pequenas reformas, aquele que é o pedreiro indo lá tal, esse índice pode subir bastante, mas no tradicional é algo em torno de 20%. Eu fiquei assustado quando a gente começou a fazer o programa, que é um volume de obra absurdo, né? Uma obra a cada 15 dias o ano inteiro, a gente está indo para o 5º ano. Então é muita obra. A gente não produz muito entulho, porque a gente não faz transformações do ponto de vista de derrubar parede, construir base de alvenaria, mudar a janela, a porta de lugar. Mas a gente compra muito material. Então a gente compra piso laminado, a gente compra tinta, a gente compra marcenaria, papel de parede, fora toda a parte de mobiliário, iluminação, tal. E eu fico impressionado com a quantidade de resíduos que a gente produz do ponto de vista da embalagem. Eu acho que isso é um desafio para as marcas também, né? Tipo, pensar nisso, pensar em soluções de embalagens também mais inteligentes, porque às vezes a gente está preocupado com o que vai sobrar, né? Mas, tipo, às vezes não sobra muito. O que sobra, na verdade, é uma quantidade de embalagem que você pede caçamba para embalagem, né? Tipo, exatamente isso. Quando a gente coloca esses 20% aí, tem a embalagem. Tem embalagem. A embalagem é um problema para a construção civil hoje. É exatamente o que você colocou. Mas interessante essa parte de resíduos, né? Acho que esse avanço, acho que uma das inovações contínuas será a industrialização no canteiro de obra, né? Hoje, muitas das obras, algumas obras, a gente está trabalhando agora no conceito dos net zero, então os prédios autossuficientes em energia, que geram toda a energia. Como chama? Os net zero energy, então prédios autossuficientes em energia, ou tem água, e os prédios zero resíduo, né? Que só é viabilizado por conta desses processos industrializados que reduzem a quantia de resíduo gerado e depois você faz os tratamentos para desviar isso de aterro sanitário. E acaba sendo um benefício para o poder público enorme, porque há uma grande dificuldade do poder público, até as construtoras ficam refém, porque às vezes elas, aqueles casos que enviam para aterro, enviam de forma correta, mas saindo da construtora há problemas de realmente se aquilo foi destinado e a construtora fica refém de aventureiros que andam fora da lei nessa área de tratamento de resíduos, né? De novo, né, pensar no ciclo de vida todo, né, da obra, para onde vai o seu resíduo também, né? Bom, chegamos ao fim da nossa live. Esse é o momento de vocês falarem Eu queria muito agradecer a participação de todo mundo que está aqui no auditório. Queria muito agradecer para a quem participou também aí de casa, pelo celular, pelo computador. Continuem conectados aqui no www Construindo o Melhor. É um portal que serve para isso. Vão ter outros debates como esse. Ele já está cheio de artigos que falam de inovações, de soluções inteligentes, de experiências bem-sucedidas para você construir de uma maneira melhor, errar menos, pensando na saúde de quem vive dentro do lugar, na saúde de quem trabalha, do ponto de vista também de quem tem uma empresa de construção civil. Tem muitas informações também para você ter construções mais rentáveis, mais sustentáveis, que vão impactar menos no seu bolso e menos no planeta. Então, para quem tiver dúvidas, continue conectado com a gente. Já dei aqui o site. Eu queria muito agradecer, em nome da Down, a presença de vocês. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui. É um prazer gigante bater papo com vocês. Vocês manjam muito, aprendi muito. Espero que vocês tenham aprendido também. Em nome da Down, muito obrigado e até a próxima.